Bom, eu vou falar hoje sobre a história do menino Cauã Felipe. Essa história chegou até mim por causa das palestras que eu estudando a respeito do Padre Oliveira, que também foi aqui no Centro São Miguel que eu comecei a falar sobre esse assunto. Enquanto eu estava falando sobre as visões do padre, uma senhora entrou em contato comigo para falar sobre as histórias que ela ouviu do próprio filho, do menino que é o Cauã Felipe. E ela foi contando para mim, e pelo que eu fui percebendo, era a primeira vez que ela estava contando para alguém sobre isso. Que até então era algo que ela tinha guardado para si, toda a história do menino. É algo reservado para a família. Ela estava, claro, o pai dela, o pai da criança também. E daí eu estava achando tão impressionante aquela história que eu pedi para ela permissão de falar em público sobre isso. E ela permitiu. Então é a primeira vez que tudo que eu vou contar aqui está indo a público, enquanto era algo da família apenas. E vocês vão ver como essa história é muito impressionante, muito profundo, todos os ensinamentos que tem nela. Eu não vou dizer o nome dessa mãe, também não vou dizer qual é a cidade, só vou dizer que é o interior de Santa Catarina. Porque a família também viveu tudo isso há pouco tempo, então vamos preservar a privacidade deles, a intimidade deles. Peço também que as pessoas que estiverem assistindo não procurem, não vão atrás, até a própria família querer se expor, querer falar disso abertamente. Então ela entrou em contato pedindo ajuda para que eu ajudasse ela a entender tudo que a família viveu, tudo aquilo que o menino dizia. E quando tudo começou, quando o menino nasceu, essa mãe não tinha um aprofundamento na fé, ela não tinha um conhecimento doutrinal. Então no começo ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Ela estava achando tudo muito estranho, até que as coisas começaram a fazer sentido. E ela, no fim, ela só começou a estudar sobre tudo que aconteceu depois da morte do menino. O menino faleceu em 2020. O Cauã, ele nasceu em 2007, no dia 2 de fevereiro de 2007, e faleceu no dia 16 de maio de 2020. Ele nasceu com um problema grave no coração, um problema raro no coração. O nome desse problema é cardiopatia congênita grave. Ela abriu parênteses para dizer, eu não sei o significado, mas é CIA mais CIV mais PCA mais atresia pulmonar mais hipoplasia no ventrículo direito. E ela resumiu como, era como se ele vivesse com metade do coração. É uma síndrome. Eu não sei escrever. E nenhum ultrassom tinha identificado nada durante a gestação do menino. E como eles são do interior, eles não perceberam logo no começo, não teve diagnóstico rápido, mas o que os médicos dizem é que isso aí era algo que já devia se saber desde o momento do ultrassom e para já fazer uma operação na hora que o bebê nasce, né, nos primeiros 2 dias de vida. Seria o correto a se fazer logo de imediato, mas eles demoraram 45 dias para diagnosticar. Então, o próprio estar 45 dias nessa condição já foi algo milagroso para o Cauã recém-nascido, né? 15 dias antes de fazerem o diagnóstico, nos primeiros 30 dias de vida do bebê, a mãe teve um sonho. Ela viu a imagem de Nossa Senhora Aparecida numa sala que parecia de um hospital. Era em cima de um objeto que parecia uma estante, uma geladeira. O menino estava em uma maca de hospital, ao lado dessa imagem de Nossa Senhora. E a mãe estava, nesse sonho, ajoelhada, rezando para Nossa Senhora Aparecida para salvar o menino. Então, 15 dias depois veio o diagnóstico. Quando chegaram no hospital e descobriram aquele problema, ela lembrou do sonho e ela fez uma promessa para Nossa Senhora Aparecida. Diz que se o menino sobrevivesse, ela levaria ele até o santuário. Então, aquela situação foi muito delicada. Os médicos falaram que não tinha condições de sobreviver o menino, que era um caso muito difícil, já tinha demorado tempo demais, já era milagroso ele estar vivo ali naquele momento. E ainda faltavam uns 2 dias para chegar uma equipe lá de São Paulo para fazer a cirurgia, daí já era na capital lá de Santa Catarina, Florianópolis.
E então o médico falou, olha, a gente pode dizer se ele vai ter alguma chance de sobreviver se ele chegar até esse dia. E deu certo, ele sobreviveu, fez a operação. E ela contou que ao longo da vida ele fez muitas cirurgias e sempre foi assim no limite. Sempre disseram assim, olha, foi por pouco, mas a gente conseguiu. E ao longo de toda a vida do menino ele passou por várias cirurgias assim de risco grave no coração. E que a mãe conheceu outros casos semelhantes e os outros casos semelhantes as crianças viveram poucos meses de vida. E ele viveu até os 13 anos. Ela deu os nomes das cirurgias Blalock, Glenn e Fontan. E muitos cateterismos, colocou stents, né, angioplastia, que eu acho que é o nome do procedimento. Eu não entendo nada, posso estar falando errado, mas o que eu anotei aqui foi isso. Um procedimento chamado embolia ou embolização. E procedimentos que seriam feitos normalmente em cerca de meia hora, quando era com ele demorava 5 horas, 8 horas para fazer, então sempre era algo bem mais delicado que o normal. Mas ao longo da vida ele teve uma vida de uma criança praticamente normal, ele só ficava com um pouco de falta de ar de vez em quando, mas ele gostava de andar de bicicleta, de caminhar, jogar bola, vôlei, fazer natação, né? Mas sempre superava todas as expectativas. Os médicos sempre diziam, nossa, é muito impressionante esse caso, isso aí já é um milagre, né? Então, aos 5 anos de idade, ele chegou e contou para a mãe, mamãe, deixa eu contar uma historinha. Existia um menino, um bebê, que foi encontrado no rio, ele tinha sido abandonado no rio. Imagina, uma criança de 4 ou 5 anos falando uma historinha assim, bom, pode ter inventado, pode ter visto na televisão, em algum livrinho. Daí depois ele começou a dizer, o nome desse menino, o nome desse bebê era Moisés. E esse Moisés cresceu. E ele tinha um cajado que se transformava numa cobra. E ele enfrentou um faraó. E daí a mãe estava achando muito criativo o menino, né? Não conhecia a história da Bíblia. E o menino não sabia ler ainda. E é interessante que o menino também, ele falava assim, fecha a porta que eu vou contar a história. Então era só para a mãe que ele contava a história. Então também falou que o Moisés, ele tinha que salvar o povo dele, que ele contou a parte do maná. E daí a mãe começou a achar muito criativo e contou para as amigas sobre essa história. E as amigas eram evangélicas. Daí as amigas reconheceram, mas essa é a história do Moisés, da Bíblia. E a mãe ficou pensando, nossa, mas onde é que ele está aprendendo isso? Então ela foi lá até o Cauê e perguntou de onde é que saiu aquela história do Moisés. E daí, sem que ela dissesse mais nada, apenas fizesse a pergunta, ele ficou bravo e falou para ela, não podia ter contado para as outras pessoas, Moisés agora não vai mais querer ser meu amigo. E daí ela falou, então eu não vou contar mais para ninguém e tal, né? Achou estranho, mas realmente não comentou mais. E daí o menino voltou a falar sobre o Moisés, falou sobre o faraó, que o faraó era muito mau, que em certa ocasião o Moisés precisou bater com o cajado em uma pedra para sair água. Em outro momento falou de um rio que ficou sujo, parecendo sangue. E só que contando como se fossem histórias, assim. E um dia ele pegou uma imagem de um livro e mostrou, o faraó era parecido com isso aqui, o faraó era assim mais ou menos. Bom, já sabe da imagem do faraó também, né? Só que ela não estava entendendo. E ele ia contando aos pouquinhos, em partes, essa história. E sempre contando um pequeno trecho conforme ele ia aprendendo do amigo Moisés. Então, ele dizia que ia para outro mundo, explicação de criança, né? E nesse mundo ele encontrava Moisés, que ensinava para ele todas essas histórias. Que Moisés era amigo dele e sempre que ele fazia algum procedimento cirúrgico, Moisés estava ali junto. E a expressão que ele usava assim, quando eu vou para o mundo de Moisés, essa é a expressão que ele dizia para a mãe. E era só para a mãe, ele não contava para mais ninguém. E ele dizia que nesse mundo de Moisés tinha muitas crianças, mas que as crianças não falavam com o Cauã, só com Moisés. E que nesse outro mundo ninguém usava roupa normal, né, como calça, camiseta. Ele chamava as vestes de vestidos, que é a expressão que a criança de 4, 5 anos vai saber dizer. E que a veste de Jesus era branca com uma faixa vermelha.
E que uma vez ele disse que o Moisés e Jesus eram de certa forma parecidos, de certa forma eles eram iguais, em algum sentido eles eram iguais. E um dia ele disse, quando eu durmo eu acordo lá no mundo de Moisés. E às vezes ele disse assim, eu estou indo lá para o mundo de Moisés. Então a mãe nunca conseguiu entender o que era isso. Se era sonho, se era visão, né? Só sabe que ele já chamava com ela para contar as coisas que ele tinha aprendido. E que às vezes quando ele ia para esse outro mundo, ele conseguia se ver dormindo. E ainda no prézinho, antes de entrar para a escola, a diretora ali da escolinha ligou para a mãe do Cauã e disse assim, espantada, você não sabe o que aconteceu. E a mãe ficou espantada, mas o que aconteceu? Será que é um problema de saúde do menino? Será que teve um problema no coração? Daí a diretora continuou, nesse exato momento, o Cauã se sentou, colocou todos os amiguinhos sentados na frente dele e está contando uma historinha sobre Moisés. Vocês devem ter mostrado um filme para ele, né? E a diretora contou que o menino estava pegando um livrinho e brincava como se estivesse contando as coisas do livro para as pessoas. Então Moisés, ele virava página, só que ainda era criança, não sabia ler, então estava brincando que estava a história em um livro, que a história de Moisés estava em um livro. E as crianças gostavam de ouvir ele. E isso se repete até o fim da vida dele. Na escola, todo mundo parava para ouvir ele falando sobre Deus. E que ele repetia bastantes vezes a parte das pragas de Moisés. E mesmo depois de grande, ele vivia lendo já, relendo aquela parte das pragas. Nas primeiras vezes que ele contou sobre o Moisés, a mãe perguntou para ele por que... eu estava conversando com o menino assim, e a mãe perguntou por que Deus escolheu ela e o esposo para serem pais do Cauã. E daí o Cauã deu uma resposta que deixou ela muito pensativa. Deus escolheu você para ser minha mãe, mas o meu pai quem escolheu foi você. Daí ali ela entendeu, então existe uma liberdade, assim, né? É muito interessante, porque eu já tinha ouvido um comentário teológico, assim, de que as escolhas de matrimônio vêm realmente das pessoas, né? Interessante. Depois o menino começou a dizer outras coisas, além da história do Moisés. Começou a dizer que Deus é o Todo-Poderoso, mas Nossa Senhora é nossa mãe, então tem que rezar Ave Maria para ela. Então, nessa parte a mãe já não sabe se era Moisés que estava dizendo, porque ele não dizia, Moisés me disse. Ele simplesmente já sabia dessas coisas de alguma forma. E ela não sabia, não era ela que estava ensinando. Daí algum dia o menino chegou e disse para ela que ela devia fazer uma certa coisa que ele não lembrava o nome, mas que ela tinha que fazer. Então ele começou a tentar descrever o que era. Era para ela ir até o padre e pedir desculpas de joelho, da mesma forma como ela fez antes do casamento. Dela ficou espantada, porque ela nunca tinha contado para ninguém sobre a confissão antes do casamento, e muito menos para a criança. Dela entendeu, né? E foi lá e se confessou. Então agora vou mostrar a primeira foto, que é bastante significativa para a família, que é do dia em que a mãe foi lá se confessar. Então ele era desse tamanhozinho, quando ele estava falando essas histórias todas. E então foi com essa idade que ele começou a falar sobre Moisés, e nesse dia que a mãe se confessou. E a mãe tem a impressão de que, além de contar as histórias para o menino, Moisés também mostrava as histórias para ele. Que o menino falava como se tivesse visto as cenas. Por exemplo, uma vez, o menino estava contando para a mãe sobre todo o sofrimento de Jesus quando carregou a cruz. E ele estava falando assim, então, quando Jesus caiu, ele me olhou. Eu estava lá dentro de uma construção olhando, e quando Jesus passou, ele caiu e me olhou. Olhou para mim. Então a mãe fica pensativa, assim, né? E bom, quem já estudou as histórias dos místicos sabe que eles às vezes se veem na cena mesmo, né? Acho que é a Beata Ana Catarina Emmerich, que é um caso, né? Ela se via ali na cena. E a mãe, até então, ela estava só achando tudo muito estranho, sem conseguir entender o que exatamente estava acontecendo, porque ela não tinha as referências com o que comparar, assim. Mas ela pensava, bom, eu mesmo devo estar exagerando, deve ser coisa da minha cabeça, ficar pensando que tem acontecendo uma coisa a mais aqui, né? Então, um dia, quando o menino ainda era bem pequeno, ainda não sabia ler, ele pediu para a mãe pegar a Bíblia. Ela pegou a única que ela tinha,
que ela não sabia, mas era uma Bíblia protestante. Daí ele começou a dizer assim, abre que tem algo que eu preciso te falar, está aí, eu vou querer que tu leia um trecho para mim. Não, não é aqui, procura mais. Não é aqui. Não é aqui. Ué, não tem na tua Bíblia esse trecho. E ela nem sabia que existia diferença entre as Bíblias. Então, de várias coisas ela só foi aprender depois, entender anos depois, que ela foi entender, então é por isso que aconteceu tal coisa. E daí teve uma vez que ele fez um desenho e disse para ela que era um presente. Ó, tu já dando um presente, mamãe. Fiz um desenho. E ela guarda até hoje. E ele disse, esse desenho aqui representa o verdadeiro amor. Ele desenhou Jesus na cruz, com 2 guardas ao lado, com as lanças, né? E umas nuvens, trovão caindo. Pois é, e esse aqui é o verdadeiro amor. Entregou para a mãe assim. Não. E ela mesma não entendeu, assim, claro, reconheceu Jesus na cruz, mas o que são esses 2 do lado? Ela não entendeu. E ela estava nessa época se preparando para um curso de batismo. No dia seguinte ela foi fazer esse curso de batismo e mostraram um vídeo do filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson, e era exatamente essa cena, a cena da crucifixão. E depois, quando acabou a cena, uma pessoa que estava ali, acho que o próprio professor do curso de batismo falou, isso é o verdadeiro amor. Daí ela entendeu, assim, ficou emocionada, assim, ela contou como foi impactante essa cena para ela. Ele tinha uns 7, 8 anos, e quando ele fez esse desenho, daí passou ali uns 15 dias, a mãe foi lá batizar a criança, e ele assistiu ao batismo, e depois que acabou o batismo, ele entrou no carro muito feliz, estava muito feliz. E daí, por que a criança está tão feliz? E daí ele contou, mamãe, agora eu entendi tudo, eu entendi o que é o batizado, sei exatamente o que é o batizado. No batizado, você está apresentando o bebê ali, a criança, para Deus. E é a partir desse momento que Deus o reconhece como filho e o chama pelo nome. Então, hoje em dia a gente talvez nem... Eu fiz um curso de batismo e não falaram isso. Acabou o curso ali e não tinham nem tocado no assunto de se tornar filho de Deus ali, né? E daí eu levantei aquela parte de se tornar filho de Deus. Até, agora estou abrindo um parêntese, uma pessoa do meu lado falou, não, todos somos filhos de Deus. Daí o professor teve que corrigir e disse, não, o Lucas ali está certo, realmente no batismo a gente se torna filho de Deus, né? Então, não iam ensinar isso nesse meu curso de batismo e o menininho aprendeu ali. E a mãe não tinha percebido isso durante a missa. Ela mesma não tinha entendido isso. E daí o menino começou foi crescendo, contando várias histórias interessantes, ensinando muitas coisas para a mãe. E uma das coisas que ele disse para a mãe dele foi que ela precisava, que todo mundo precisa, aprender a reconhecer Jesus nas pessoas. Que às vezes Jesus poderia estar em um bebê, em uma criança, um adulto, um idoso, mas que era preciso saber reconhecer quando Jesus estava ali. E que se de repente alguém batesse na porta, a melhor forma de reconhecer se era Jesus era através do olhar daquela pessoa. Se Jesus estava ali, né? Então, antes de um procedimento que o menino ia fazer, ele disse que Moisés e Jesus estavam um de cada lado da sua cama para cuidar dele. E outra vez disse que caminhou com Jesus pelo deserto. E a mãe não lembra se nesse momento estava só ele e Jesus, ou ele, Jesus e Moisés. Mas é uma história que eu achei muito curiosa, assim. Dá para ver como a inocência das crianças. Uma vez eles estavam numa fila de espera para fazer cateterismo no Cauã, e tinha uma outra mãe, e o filho dessa mãe estava dentro da sala. E eles estavam esperando passar esse procedimento com um para entrar o outro. E daí a mãe dessa criança, que estava lá dentro, estava conversando com a mãe do Cauã. E estava falando, meu filho está lá dentro. E não disse como é que era o filho, não disse nada. Daí o Cauã assim, olhou para a mãe dessa criança e falou, teu bebê vai morrer. Daí a mãe do Cauã falou, não diz isso, não se fala isso para as pessoas, né? E pediu desculpas para a mãe. E daí a mãe da criança que estava dentro falou, não te preocupa, se o menino falou, deve ser isso mesmo, né? Daí depois que eles saíram dali, a mãe do Cauã falou, não podia falar aquilo lá para a mãe,
E o Cauã, mas eu não estou mentindo, o bebê vai morrer mesmo. Então ele tinha uma convicção, né? E nem sabia que era um bebê, a mãe não tinha dito que era um bebê. Então ele tinha algo assim de místico, até de preditivo, né? De premonitório. Então, com 7 anos, ele começou a falar sobre o fim dos tempos. Disse que o fim dos tempos está próximo. E primeiro ele falou: o fim dos tempos está próximo, mãe. Ele foi para a aula, daí aconteceu alguma coisa. Então, só que ele começou a falar disso aos poucos, sobre o fim dos tempos. Ele falava uma coisa para a mãe e observava como a mãe ia reagir, porque ele via que a mãe ficava um pouco assustada. Então ele falava assim: o fim dos tempos está próximo, ficava quieto. Depois ele falava: quando chegar não vai importar mais nada, só o que temos no coração. Então ele falou sobre a batalha final entre o bem e o mal, que Deus estava reunindo o seu povo, o seu exército, mas que o inimigo de Deus também estava reunindo os seus. Que quem não seguisse a Deus, quem não se preparasse, quem não entendesse, se tornaria escravo do mal. Mas disse para a mãe que não era para ela ter medo, porque o bem vai vencer. E que tudo que precisava saber já podia encontrar na Bíblia. Disse que não importava se as pessoas eram portuguesas, inglesas, disse que a única coisa que importava é o que cada um tinha no coração. E que em algum momento a Terra ia ficar toda vermelha em um cenário de batalhas e coisas horríveis que estavam por acontecer. Então ela via que a criança via que a mãe ficava assustada e começava a tranquilizar: mas o bem vai vencer, não tenha medo, mamãe. Daí quando ela ouviu pela primeira vez como seriam os 3 dias de escuridão, né, ela lembrava das coisas que o menino dizia. E que ele falava sobre o momento que a Terra ia ficar toda vermelha por causa dos conflitos, que ia ter um grande sofrimento, e o rosto dele ficava de tristeza, assim, de sofrimento, de espanto, de medo. Então a mãe via que o menino ficava assustado falando disso, assim, ficava espantado falando disso. Então, nesse momento, a mãe começou a ficar preocupada com as coisas que o menino estava dizendo. E se não fosse de Deus as coisas que o menino estava dizendo, se fosse do diabo, de quem mais que fosse, né? Então, como ela não sabia nada, não conhecia as profecias, não sabia das coisas que estavam no livro do Apocalipse, na Bíblia, ela começou a ficar espantada e foi até um diácono da igreja para pedir ajuda. Depois ela chegou, contou para o Cauã, e o Cauã começou a chorar muito. E disse que ele não queria ficar famoso, que não era para contar para ninguém, que não era para ninguém vir até ele. E daí ela voltou a ficar quieta, não contar mais para ninguém. Mas ele disse: mas tem uma pessoa para quem pode contar, que é o vovô, pode contar para o pai da mãe. E daí ela chamou o vovô, só que na hora ela não falou, ela só pediu para que ele rezasse pelo menino, rezasse pela família. Então, uma vez, o Cauã pegou a imagem de São Miguel, inclusive quem deu a imagem de São Miguel foi a avó, e a avó até ela estava indo atrás das imagens que ela queria dar, acho que era São Miguel, São Rafael, não sei se São Gabriel também, acho que eram 2 que ela queria dar, talvez uma ele já tivesse, mas ela queria muito dar 2 imagens para o menino. E só que a mãe não lembra se é porque a avó sonhou ou se porque o menino pediu, só sei que a avó queria muito dar, ela conseguiu. Daí uma vez ela pegou a imagem, a criança, o Cauã pegou a imagem de São Miguel e disse: é com ele, mamãe, que nós vamos lutar para defender um portal. O mal não pode entrar nesse portal. E que era um portal lindo, quadrado, muito brilhante, mas que ele não podia falar muito sobre esse portal, porque tinha alguém por perto que não podia saber. Daí a mãe: mas a gente está sozinho em casa? Quem que é? Dele: mamãe, você sabe quem é? O inimigo, falou baixinho, né? Então, o menino começou a falar para a mãe sobre os arcanjos, Miguel, Gabriel, Rafael, o que cada um é. Primeiro ele pediu a imagem de São Miguel e São Rafael para a avó, é isso, pediu São Miguel e São Rafael para a avó, e depois ele mesmo comprou a imagem de São Gabriel. E poucos dias atrás, a mãe contou que foi num aniversário e encontrou o professor do Cauã. E
o professor do Cauã disse assim para a mãe: eu guardo com muito carinho os presentes que eu ganhei do Cauã. Eu ganhei um crucifixo que ele mesmo escolheu e um Homem-Aranha, que era um dos seus brinquedos. Então o Cauã deu para o professor um bonequinho do Homem-Aranha e um crucifixo que ele mesmo tinha escolhido. E é um dos brinquedos favoritos do Cauã, então assim, para mostrar o carinho que ele tinha pelo professor. Mas o que o professor, a coisa que deixava ele mais impressionado era quando o Cauã começava a falar de Deus, porque todo mundo parava para ouvir. De um dia, a mãe do Cauã perguntou para ele, quando ele já era mais grandinho assim: filho, a diretora da escola é protestante, sua melhor amiga também é protestante, você sempre usa uma corrente com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Caso alguém fale alguma coisa ou peça para não usar a corrente, o que você faria? Ele respondeu: aí então eu brigo. Então, e a mãe foi contando várias historinhas assim do menino, até uma que ela contou até um pouco sentido assim pela história, que teve um dia em que o Cauã pediu para instalar um jogo no celular, um joguinho no celular, e a mãe disse assim: eu não gostaria que tu instalasse esse joguinho, mas se quer tanto, pode fazer. E o menino foi correndo para a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ele saiu correndo, ela foi atrás e viu que ele estava diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, rezando para Nossa Senhora Aparecida. Daí ela entendeu. Já que eu não dei uma resposta satisfatória, ele foi lá pedir para a Mãe do Céu, né? Então, assim, ela lembra de todas essas histórias, assim, até, e eu achei muito forte uma frase que ela disse, assim: para ser bem sincera, eu nem me sinto digna de ter sido mãe do Cauã. Né? Que às vezes ela sente que não foi uma boa mãe para o Cauã. Só que, não, ela com certeza vai assistir esse vídeo depois. A senhora foi uma excelente mãe e continua sendo, né? O Cauã fez a catequese quando tinha 9 anos, não deu tempo de fazer a crisma. E ele foi levado ao Santuário de Aparecida algumas vezes na vida. E volta e meia ele pedia que a mãe comprasse alguma imagem para ele. E uma das imagens, provavelmente a primeira que ele pediu na viagem, foi a imagem de São José. Só que a mãe nem entendia as coisas que estava comprando. Só percebeu que era São José quando em 2021, acho que no final de 2020 o Papa declarou que 2021 seria o ano de São José. Daí ali a mãe reconheceu. Na última cirurgia do Cauã, as condições não eram favoráveis, era uma cirurgia de muito risco, assim. Então o médico deu para a família a opção de decidir se faria ou não a cirurgia, porque se não fizesse era arriscado, se fizesse também era arriscado. Então era uma situação bastante complicada, a família começou a discutir muito como é que iria fazer, se ia fazer ou não, como é que iam fazer. E daí eles decidiram no Santuário de Aparecida, em 2018, né, vamos fazer assim essa cirurgia. Daí o esposo prometeu que se a cirurgia fosse bem sucedida, ele ia pagar um ônibus para levar mais pessoas até o Santuário de Aparecida. E daí a cirurgia foi bem sucedida. Ele pegou um ônibus, levou amigos, pessoas da família, fez uma excursão em grupo assim para o Santuário de Aparecida. E algumas graças foram alcançadas nesse dia de orações lá no Santuário de Aparecida. Em especial de uma amiga que pedia a graça de ser mãe e foi mãe. E nessa ocasião, o Cauã pediu de presente a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Deu o último presente de Natal do Cauã, em 2019, ele pediu a imagem do Imaculado Coração de Maria. Só que isso daí não foi comprado lá, foi comprado na cidade deles mesmo, lá em Santa Catarina. E daí um dia o Cauã dizendo para a mãe, assim, se podia, pediu para ela, queria muito que ela preparasse um lugar no quarto dele onde eu pudesse ter todos os santos. E que cada um tinha que ter uma luz iluminando. Daí a mãe disse: olha, são muitos os santos, nós não vamos conseguir ter todos, mas que a gente pode ir comprando e preparando esse lugar. Daí na última cirurgia, que durou das 8 às 17 horas, das 8 da manhã até as 17 horas, o Cauã perdeu muito sangue. À noite, ele entrou num estado de choque e precisou de mais 5 horas de cirurgia depois. Ele teve uma sequela na perna, que ficou paralisado do joelho para baixo. Ele, poucos dias depois, tinha um retiro de coroinhas. Ele era coroinha. O sonho dele era ser padre.
Ele teve um retiro de Coroinhas, só que ele queria muito ir, só que a mãe, nossa, meu filho, você acabou de perder o movimento da perna ali e tem uma dieta muito, muito rigorosa para fazer a partir de agora. Como é que vai fazer? Dele, mas mãe, eu quero muito. E daí o pai foi junto. E os meus meninos foram para esse retiro de Coroinhas. E quando voltou do retiro, ele falou, mamãe, aconteceram 2 coisas incríveis nesse retiro. Na primeira ele estava sentado, não sei se estava sozinho, mas o pai viu a cena. Ele estava sentado, sentiu um choque na perna e ela voltou a funcionar. Ele levantou, caminhou um momento assim, voltou a funcionar a perna, mas depois voltou a ficar paralisada. E depois, naquele mesmo dia, na Santa Missa, do final do retiro, ele contou para ela que na hora que o padre levou as mãos com a hóstia na consagração, o menino disse, ali eu vi Jesus e os apóstolos. E quando eu vi Jesus e os apóstolos, eu estava diferente, eu estava paralisado. Parecia que não tinha mais ninguém do meu lado. Daí, depois, quando eu voltei, eu olhei para um lado, olhei para o outro para ver se alguém estava olhando para mim, porque eu fiquei um tempinho ali bem paralisado, mas estava tudo normal, ninguém estava rindo de mim. Então ele teve um êxtase místico ali, né, durante a consagração. 2 meses antes de morrer, já era de noite, e a mãe viu ele na cama, assim, rezando, perguntou se estava tudo bem com ele, e ele disse, mamãe, eu estou rezando e pedindo a Deus um tempo a mais com vocês. Daí a mãe me relatou várias coisas, assim, desabafou, então eu registrei essas mensagens aqui, eu vou dizer nas palavras dela. Queria também falar o quanto Deus foi e ainda é imensamente generoso comigo, mesmo eu e minha família não merecendo. Agradeço a Deus por ter sido tão generoso comigo, por ter me dado Ele de presente. Minha via de salvação, com toda certeza. Não fui uma boa, como eu falei, ela disse isso, né, mas eu discordo. Não fui uma boa mãe para o Cauã. Tenho certeza que fiz ele sofrer muito enquanto ainda estava comigo. E mesmo assim ele queria ficar um tempo a mais aqui com a gente. Talvez para me ensinar mais coisas, porque ele me ensinou muito. Depois de sua morte, eu tenho buscado de todas as formas entender tudo o que ele me dizia, para servir melhor a Deus. Foi bem difícil tudo que passamos durante a vida do Cauã. A doença, ver todo o seu sofrimento, não era uma missão nada fácil. Mas Deus sempre foi nos conduzindo, providenciando tudo o que precisava, em todos os sentidos. Como quando precisávamos mudar de médico, de hospital, até de município. Deus colocava as pessoas ali para nos ajudar. Ainda bem pequeno, eu vou continuar lendo nas palavras dela aqui. Ainda bem pequeno, não lembro se já tinha começado a me contar essas histórias, lembro de um dia em que ele tinha saído com o pai para passear e estava demorando para chegar. Então eu vi ou imaginei, não sei como descrever, uma cena. Eu estava com ele no colo, ajoelhada, e ele dizendo, mãe, não consigo respirar. E eles então chegaram em casa e estava tudo bem. Antes do menino nos deixar, na noite da quinta para sexta-feira, lembro que eu não conseguia dormir. Ele também passou essa noite assim. Estava sentindo uma angústia muito grande. Então comecei a rezar, né? A mãe estava sentindo uma angústia, o menino também não estava conseguindo dormir. Então ela começou a rezar, mas mesmo assim esse sentimento não passava. Em certo momento, ela ouviu novamente aquelas palavras com a voz do Cauã, dizendo, mãe, não consigo respirar. Eu pedi a Deus que não queria ter esses pensamentos maus. Pensava, o Cauã está bem, já fez a cirurgia, está quase totalmente recuperado, estamos todos bem. E eu não deveria estar imaginando que algo possa ter acontecido com ele. Continuei a rezar. No outro dia, compramos uma gaita de boca para ele, porque não estava podendo ir à natação por conta da pandemia. E ele ainda precisava aumentar a capacidade respiratória. A gaita de boca podia ajudar. Então, na noite da sexta-feira, quando pegou pela primeira vez a gaita, eu quis gravar. Quando ele começou a soprar, eu senti algo diferente. Não consegui identificar que música era, mas para mim o sentimento era de despedida.
Foi uma sensação muito ruim. Eu até pedi para ele parar. Depois entrou no quarto e gravou sozinho outro vídeo dele com a gaita. Era uma música que ele gostava. Mandou pro meu celular e pro do pai. Já depois do jantar, passou uma cena na TV em que Nossa Senhora de Fátima estava onde parecia um nicho em uma estante bem bonita e ele disse: "É assim que eu quero, mãe." Eu achei que se referia ao quarto, né, ao lugar onde nós vamos preparar, iríamos preparar junto com os outros santos como ele queria. Respondi: "Sim, é assim que vamos fazer." Depois rezamos, dei a bênção e fomos dormir. No outro dia, pelas 8 da manhã, eu ouvi ele tossindo de forma estranha. Ele levantou e correu para o banheiro. Me chamou e quando eu abri a porta, vi muito sangue saindo de sua boca e ele apenas dizia: "Mãe, não consigo respirar." Nesse momento senti Deus me dizendo: "A partir de agora, nada do que fizerem vai mudar." Era como se aquela cena estivesse congelada por alguns instantes e eu sabia exatamente o que ia acontecer depois. Levamos então ele às pressas para o hospital mais próximo, mas o que mais me impressiona é que em nenhum momento vimos ele com falta de ar. Então assim, foi tranquilo, apesar de não estar mais respirando direito, né? Ele estava, apesar de estar perdendo muito sangue, ele estava normal. Mas não falava mais nada. Então as últimas palavras dele foram essas. Ela me disse assim: "Quis te contar tudo isso para dizer o quanto eu pude ver Deus agindo na nossa vida até nessa hora mais difícil. Que Ele quis me mostrar como seria, para já consolar na hora, né?" Ela disse assim: "Com palavras não vou conseguir expressar a minha gratidão a Deus." Daí já nos primeiros dias, que eram os mais difíceis depois da morte do Cauã, o irmãozinho mais novo do Cauã perguntou para a mãe por que ela estava triste. Ela disse: "Eu sinto falta do Cauã." Então ele olhou e disse para a mãe: "Não fique assim, logo vamos estar com ele novamente, e então será para sempre." E ela tem certeza, ela disse: "Tenho certeza de que aquela criança não sabia ainda o que era a eternidade. A mãe não tinha ensinado ainda para o filho." Então ela viu que Deus consolou ela através dessa outra criança. E que ela só começou a procurar entender tudo isso, né, depois dessa morte, que foi em 16 de maio de 2020. Ela começou a procurar no Google sobre o fim dos tempos e coisas assim, encontrou vídeos do Monsenhor Jonas e foi aprendendo por ali o que era. Outro filho, acho que esse mesmo pequenininho, tinha 6 anos quando morreu o Cauã. E no primeiro mês ele dizia todos os dias que o irmão tinha ido ali brincar com ele durante o sonho. Que eles todos os dias, durante o primeiro mês, ele sonhava, o menininho de 6 anos, que o Cauã tinha ido lá visitar ele no sonho, que eles tinham brincado a noite inteira, então a gente fez isso, a gente brincou daquilo, a gente fez um monte de coisa, contava, descrevia do que eles estavam brincando. E de dia, às vezes, esse menininho dizia: "Mamãe, eu quero dormir agora para brincar com o Cauã." E daí um dia, depois de um mês, o menino mais novo disse: "Mamãe, hoje o Cauã estava diferente. Ele apareceu com os cabelos brancos, roupa até a cintura dourada, e da cintura para baixo era um vermelho brilhante. O Cauã estava com uma corrente no pescoço, e essa corrente era bem grande, e até os braços e nas costas também. E que nessa corrente tinha fotos dos rostos de pessoas daqui da Terra. E que nós também estávamos nessas fotos." E daí ele achou uma bolinha de lã branca e disse: "Ó, mamãe, o cabelo do Cauã está assim agora." Depois disso nunca mais tocou nesse assunto. E pouco tempo depois, foi até a casa da família um primo, que eles não viam há muito tempo. O Cauã conheceu esse primo, mas o irmãozinho mais novo não conheceu. E que, como esse primo não tinha conseguido ir no velório do Cauã, ele foi depois para para consolar a família, né? E durante a conversa, assim, ele até falou: "Puxa, recebi um grande livramento essa semana, né? Porque tinha passado o ciclone bomba lá em Santa Catarina e passou na região dele, mas que era um lugar muito perigoso para aquilo, tinha muitas árvores,
desabou tudo, menos a casa de onde ele estava refugiado durante o ciclone bomba. Então, naquela semana tinha acontecido uma graça, assim. E que, quando ele já estava se despedindo, o menininho mais novo, que tinha ficado dentro do quarto, saiu do quarto, encontrou ali o primo e perguntou: quem são esses, mamãe? E daí a mãe disse: são os primos que vieram nos visitar. Daí o menininho disse: eles também estão na foto da corrente do Cauã. E daí a mãe até perguntou se a criança ainda lembra disso, né, que ela já está mais velha. E ele falou que não lembra mais, não. Só lembra de quando o Cauã apareceu com o cabelo branco. E minha mãe foi contando mais histórias assim muito interessantes, que em vida, o Cauã, ainda em vida, as pessoas às vezes chegavam e pediam para tocar no Cauã. Chegavam e falavam: mãe, eu posso tocar no Cauã? E ela achava estranho, porque ela não entendia o que era aquilo. Por que as pessoas querem fazer isso? Mas a pessoa, bom, deve ser por causa do sofrimento do Cauã, né? Querem consolar ele, talvez, fazer um carinho nele. E até pessoas que não conheciam ele antes, pessoas de outra cidade: posso tocar nele? Ela não sabe por que, ela nunca perguntava, ela tentava mudar de assunto. Ela ficava constrangida, confusa, né? Outro dia, recentemente, depois da morte do Cauã, ela estava com a família na frente da capela onde eles iam com o Cauã. E chegou uma senhora e perguntou: o que vocês são do Cauã? E a mãe, a avó do Cauã, a mãe da mãe, disse olhando para ela: essa daqui é a mãe dele. Daí essa senhora que parou eles na frente da capela disse: não acredito que eu consegui achar, eu tanto procurei e olha onde eu vim parar, na capela dele. Estava muito feliz. E disse que lembrava do olhar meigo do Cauã na igreja e que chorou durante 3 dias pela morte dele quando ficou sabendo. Então ela disse que estava muito feliz de ter encontrado a sua capela para poder rezar ali. E a mãe não estava entendendo bem essas coisas até começar a estudar, né? Falar comigo também, acho que ajudou ela de alguma forma. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma. Mas que outra pessoa disse para ela uma vez: toda vez que eu via o Cauã, eu precisava tocar nele. E é uma mulher que também tinha passado por grandes dificuldades com o filho. Também o filho tinha tido muitas cirurgias. Só que ela dizia que o Cauã era diferente, que parecia que ela sentia algo diferente quando tocava no Cauã. E a mãe não entende porque ela só vai falar agora, porque na época ela nem percebia que a mãe dessa outra criança chegava e tocava no Cauã. Em outro momento recente, uma pessoa pediu para a mãe do Cauã uma foto dele para botar no altar em casa. E a mãe também não estava entendendo isso. Né? E até imprimiu, mas não entregou. E teve uma outra pessoa que teve AVC e está na cadeira de rodas e que pediu para que a mãe do Cauã fosse visitar essa pessoa que teve o AVC. E ela foi e a pessoa disse: todos os dias eu peço intercessão do Cauã. E tudo isso sem que nenhuma dessas pessoas soubesse dessas histórias que eu estou contando. Então, por outros motivos, esse menino já tinha um ar de santidade, um odor de santidade. E ela tem a impressão de que o Cauã nunca conversou com essas pessoas, então não sabe como ela sabe. Mas ela acha que deve ser porque era uma cidade pequena, então não lembra do Cauã, como sofreu com as cirurgias, né? E como ele falava de Deus, então isso aí já pode ser o suficiente para ter essa já devoção popular, né? O Cauã tinha uma relação com o pai muito boa, mas o pai só ficou sabendo depois dessas histórias, né? Que o Cauã pedia para falar só com a mãe. Então a mãe contou depois tudo pro pai. E o pai disse que um pouco tempo antes do Cauã morrer, que ele teve um sonho. E uma voz dizia assim: pega o teu filho e por onde for, prega o evangelho. E como ela já entende essa expressão, ela pensa assim: bom, cabe bem a nós fazer isso, né? Mas nós somos dois, em sentido religioso, ignorantes, né? Como é que a gente vai fazer isso?
Assim, a gente não conhece direito, então vamos estudar. Ela está assistindo muitas catequeses, estudando muito agora com o tio Baiadeia, o padre Francisco Amaral, o Frei Gilson, o padre Gabriel, o padre Paulo Ricardo, para entender melhor isso e para poder contar a história do Cauã e pregar o evangelho, que é a missão, né? Ele dizia que tinha algumas coisas que tinham que se fazer. Ele dizia para a mãe, é muito importante que todo mundo faça isso, que é importante fazer as seguintes coisas. Então isso ela lembra muito bem, da ênfase que ele dava. Confissão, Santo Terço, ler a palavra de Deus, e antes de ir para a última cirurgia, o Cauã fez a mãe prometer para ele que ela ia ler a Bíblia inteira. Eucaristia, e ela conta que todo instante ele pedia para ela olhar para Jesus eucarístico. E às vezes tirava um print no celular e mostrava para a mãe, tem que olhar, para mostrar a importância de olhar para Jesus eucarístico. Ele não gostava de falta de respeito durante a missa, mas não dizia o que exatamente era ruim, assim. Mas ele não gostava de falta de respeito na missa. Falava da importância da adoração ao Santíssimo Sacramento. E uma vez ele disse que era só para olhar para Jesus, que Jesus já sabe do que é preciso. Então, assim, essa frase me faz pensar que ele estava ensinando a mãe a oração contemplativa. Não apenas a oração falada, né? Mas a oração contemplativa. Jesus Eucarístico, tu pode só olhar para ele e contemplar ele. Então isso é uma coisa que os santos também ensinam, uma coisa profunda, né? E que na procissão não tinha necessidade de tocar no ostensório. E ensinou a mãe que era preciso sempre falar, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Falou para a mãe também sobre a importância do batismo. Né? E aquilo que eu falei, de que o batismo é apresentar a criança para Deus, que Deus vai dizer o nome dela. E reconhecer como filho e chamar pelo nome. Agora eu vou mostrar mais algumas imagens. Aqui o Cauã na paróquia, como um dos pastorinhos de Fátima. Aqui em uma viagem para o Rio de Janeiro. Aqui em uma viagem para Aparecida. Então dá para ver, é uma criança normal, né? Bonezinho, roupinha de criança, né? Aqui, aquela imagem, não sei se eu vou conseguir aumentar porque eu mexi e fez alguma coisa. Essa aqui não é assim. Então aqui é o Cauã com o mesmo quadro ali da Divina Misericórdia, só que já um pouquinho maior. Em Aparecida. Mais uma fotinha dele. Aqui ele já é um pouquinho maior, já tem cara de que tinha uns 12 anos aqui. Não sei se é. Aqui o menino com o colarzinho com pingente de Nossa Senhora Aparecida, que a mãe comentou em uma parte do que eu comentei aqui. Aqui ele já maiorzinho. Aqui ele já devia ter uns 12 ou 13 anos. Então, acho que pra cá só tem um vídeo. Então aqui, quando a mãe falou que deu a gaita de boca pro menino, já no sentindo a despedida dele, e que quando ele começou a tocar, ela sentiu muita tristeza porque parecia uma despedida, é esse o vídeo. Então ele começou a tocar uma musiquinha, e a música que ele estava tocando era essa daqui.
deu para ver assim um olhar meigo ali, né, para a mãe, assim, realmente um ar de despedida, né. Bom, então o que eu teria para apresentar sobre o Cauã se resume a isso. Ela também já me falou algumas outras coisas, e toda vez que ela fala, ela apresenta uma coisa mais incrível que a outra. Quanto mais eu fico sabendo sobre a história do Cauã, mais impressionado eu fico com essa história. E eu espero que ainda possamos falar muitas outras coisas que ele tinha ensinado. E é tão bom a gente aprender nas palavras de uma criança tudo isso que ele tem dito, que confirma a nossa fé, que nos consola nesses momentos de dificuldade, de toda essa crise que o Brasil, o mundo está passando, e nos faz lembrar que Deus está no controle de tudo, que tem gente no céu participando dessa batalha do bem contra o mal, que no céu está São Miguel lutando por nós, junto com o menino Cauã, Moisés e os outros amigos dele. E eu quero agradecer a mãe do Cauã, que está assistindo esse vídeo, por ter confiado a mim toda essa história e dividido com todo mundo que está assistindo agora. Eu espero que todos se sintam tocados como eu me senti e que isso possa aprofundar todo mundo na fé e a fazer aquilo que o Cauã tanto ensinou a fazer, né? Buscar os sacramentos, ler a Bíblia, meditar, rezar, adorar o Santíssimo. E dizer para a mãe do Cauã que ela fique segura de que ela foi uma boa mãe, foi a melhor mãe que o Cauã poderia ter, e que continua sendo, ao tratar com tanto carinho a história dele e a confiar a nós, todo mundo que está assistindo, essa história. E que o Cauã, obviamente, ele continua vivo no sentido espiritual, ele está no céu, e todos nós um dia vamos nos encontrar com ele, e também está vivo no sentido humano, enquanto a gente fala sobre ele ainda está aqui conosco, né, nos ensinando as coisas como se nós fôssemos aquelas criancinhas que sentavam na frente dele. Então, muito obrigado. Então eu peço a todo mundo que, ao final desse vídeo, reze pela família do Cauã, pelo conforto, pelo consolo da família dele, e também, quem ficar à vontade, que reze pela intercessão dele para que ajude o nosso país. Obrigado.